Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos amados irmãos e ouvintes inscritos aí em meu canal, amém? Irmãos, hoje é domingo, dia 1º de novembro, véspera, né, do dia do finado, feriado no Brasil. E eu vim aqui trazer uma meditação para a igreja, amém? Estou aqui sobre a laje da minha casa, um local onde já foi realizado, pela misericórdia de Deus, dezenas e dezenas de culto ao ar livre, né, irmãos? E hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, né, que está em construção, para poder nós ter mais liberdade de fazer os cultos nos dias de chuva. Tive um problema, né, com o pedreiro, paguei o pedreiro o serviço adiantado e me traiu a confiança, né? Mas Deus põe nós à prova em tudo, né, igreja? O importante é que ele recebeu, né? Deu para sustentar a família por um tempo, mas que Deus o abençoe, amém? Então, esperar Deus dar uma nova oportunidade, nós dar continuidade na obra, porque a minha casa, pela misericórdia de Deus, é um altar, irmão. Aqui em cima aqui da minha laje tá uma bagunça aqui, ó. A bagunça por causa da construção, tá vendo? Os materiais estão todos comprados, mas é um altar, né? Ali vai ser uma lajinha. Ali vai ter uma lajinha. E aqui embaixo aqui, ó, atrás dessa churrasqueira, vai ter um suporte para mim estar colocando as caixas que eu uso para fazer culto. Aí eu vou pôr um blindex. Quando eu for fazer o culto é só abrir a janela, amém? Para nós ter culto com mais constância, porque meu som é muito pesado, né, igreja? Para poder subir aqui. Então, tudo que é de Deus, né, irmãos, o diabo levanta. Nunca tive problema com esse pedreiro e agora eu tive. Mas, para a glória de Deus, irmãos, olha aqui antes de nós iniciar a palavra, olha vocês verem, todas essas casas aqui são alcançadas, tá vendo? Todas, esse bairro aqui todo, tá vendo? São milhares de casas alcançadas. Lá em cima, lá tá o monte. É o monte onde, quando Deus dá oportunidade, eu vou orar, faço algumas campanhas ali. Nesse monte também, o pastor Tiago Souza, né, da IMDB, ele também faz várias campanhas ali, né? Foi onde ele ficou da última campanha, que ele ficou quase 10 dias acampado, foi ali em cima, né, irmãos? O monte ali, muita bênção orar naquele monte. Tá vendo, igreja? Então aqui, 360 graus aqui, tudo é residido. E pela potência do meu som, ele alcança toda essa região aqui, tá vendo? Lá atrás, lá naquela montanha, lá é o bairro Cruzeiro, né? Alcança lá, ali embaixo é o bairro Piedade, né? Onde está aquela vila ali. Minha loja fica ali naquela vila. Aqui atrás aqui é o Paraíso das Piabas, onde os irmãos estão vendo ali, onde fica o monte também, as Piabas. E lá atrás é o bairro Cruzeiro, né, igreja? É o bairro Cruzeiro, já falei, aliás, e atrás daquelas torres lá, bem atrás dos prédios, lá em cima, é o bairro São Judas. E o som alcança lá também, né, pela misericórdia de Deus. Aqui atrás de mim fica o bairro que eu moro, né, igreja? Vou mostrar aqui os irmãos aqui aonde é o bairro que eu resido. Aqui é o bairro Cristal, né? Aqui atrás aqui, tá vendo? Aí é a rua da onde eu moro, tá vendo? Então pega aqui tudo, os meus vizinhos aqui tudo, tá vendo? Então o culto aqui é muita bênção, é por isso que o diabo levanta lá em cima, lá atrás, lá em cima, lá naquelas casas azul, já é o bairro Esperança. Então o culto aqui, irmãos, ele alcança aqui cerca de 5 bairros, 5 a 6 bairros, né? Então o diabo levanta mesmo, né, irmãos? Mas hoje, após apresentar para os irmãos aí os locais, um dos locais onde eu uso para estar fazendo o culto, vou trazer aqui uma palavra de meditação para a igreja, amém? Uma palavra de meditação breve, vai ser a mesma palavra que, se Deus permitir, vou estar ministrando na igreja onde eu congrego hoje, que é na IPDA do bairro Tropical, amém? Glória a Deus.
Vamos aqui então meditar na palavra, né, igreja? Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir. É uma palavra conhecida, né? Mas é uma palavra que o Senhor me revelou que nessa tarde, então me alegrei muito e senti profundamente no coração de estar aí compartilhando com os irmãos, amém? Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio, e chamando disse: Glória a Deus. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Está vendo? E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que e dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que palavra tremenda, né, igreja? Está ali minha filha Vitória. Pode ser Jesus para os irmãos. Fazendo castelinho de areia ali. Então, igreja, olha só que palavra tremenda, né, irmãos? A Bíblia fala, então, que é uma parábola. Parábola quer dizer um exemplo, mas era um exemplo verdadeiro, real, né, irmãos? O Senhor Jesus, ele pegou as coisas da terra, as coisas físicas, as coisas que estão diante dos nossos olhos, para interpretar um pouco do reino dos céus de maneira que nós entendêssemos. Por isso que ele sempre falou em parábolas. Então, nessa parábola, ele explicitou bem clara a vida de um homem rico, um homem que vivia uma vida esplêndida, um homem que tinha uma vida arregalada, um homem que possuía muitos bens na terra. Ou seja, ele não só possuía muitos bens, que tem pessoas que são muito ricas, porém não têm saúde. Tem pessoas que são muito ricas, porém o casamento é destruído. Tem pessoas que são muito ricas, porém vivem trancadas no quarto, deprimida. Tem pessoas que são muito ricas, porém não são felizes. Mas o Senhor Jesus, ele destacou aqui que era um homem feliz. Era um homem rico que tinha uma vida arregalada. Já viu quando a pessoa está ali naquela folga, está comendo, está bebendo, tá... Ali as pessoas não têm o hábito de falar: Ei, já, hein? Aquele dali está com a vida arregalada mesmo, né? Então, este homem, irmãos, ele tinha uma vida arregalada. Ele possuía muitos bens na terra. Mas ele não só possuía bens, mas ele também era uma pessoa feliz. Tem pessoas que pensam que todo ímpio é uma pessoa infeliz, uma pessoa deprimente, uma pessoa que tem vícios, pessoas que têm o lar destruído. Não, irmãos.
Eu, particularmente, eu conheço muitos ímpios que são muito bem casados e que têm uma vida abençoada, tanto financeira quanto familiar, né? São excelentes vizinhos, excelentes pais de família, ótimos profissionais, né, irmãos? Que tem coisas que vai além do pecado, que é o caráter. O caráter, ele não tem como o pecado. Tem pessoas que estão no mundo e não rouba, não furta, não mente, né, irmãos? Não mente assim, né? Não usa de engano, né? Tem pessoas que são bem sinceras, mesmo tendo no mundo, elas assumem o risco, né, igreja? Então, o que acontece? E a Bíblia destaca também de um mendigo, ou seja, o Senhor Jesus fala de um outro homem que era mendigo e que vivia na porta, ou seja, do lado de fora da casa daquele rico, mendigando, desejando comer pelo menos uma migalha, um restinho que sobrasse da janta ou do almoço. As pessoas confundem muito essa passagem, elas pensam que para ser salva tem que ter uma vida de miséria. Um certo dia um jovem me perguntou: irmão Márcio, então quer dizer que os mendigos vão ser salvos? Eu falei: por quê? Não, porque eu já ouvi falar que na Bíblia o Senhor Jesus fala que o mendigo que vivia na porta do homem rico, ele foi salvo, né, irmãos? Isso aí não significa que ele foi salvo por ter uma vida de miséria na terra. Ele foi salvo pelo exemplo da parábola. O Senhor Jesus está querendo destacar para nós que o fato de nós servir a Deus não significa necessariamente, pelo fato de nós andar em obediência com Deus, que é regra, que necessariamente nós vamos ser ricos, que necessariamente nós vamos ter abastança de pão. Não, irmãos, não é isso. No Antigo Testamento, Deus honrava os teus filhos assim. Deus honrava os patriarcas assim. Nós vamos ver Deus honrando José, se tornando governador. Nós vamos ver Deus honrando Davi. Nós vamos ver Deus honrando Salomão. Tudo financeiramente. Mas agora, no tempo da graça, não. No tempo da graça, a graça dele nos basta. Agora Deus não está preocupado em me honrar com o carrão do ano, em me honrar com poder na política, não. Hoje ele quer que nós se contentemos em ter a graça dele. Indiferentemente se eu estiver enfermo, a graça dele me basta. Se o meu casamento estiver destruído, a graça dele me basta. Se os meus filhos estiverem nas drogas, a graça dele me basta. Se eu estou desempregado, passando necessidade, a graça dele me basta. Ou seja, por mais que eu esteja triste por algo físico na terra, eu tenho que estar feliz em ter o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ter a minha fé, a minha esperança, a minha alegria firmada, porque eu sei que aqui na terra é passageiro, esse sofrimento que eu estou sofrendo agora é passageiro, mas que algo melhor me espera, que, por exemplo, a nova Jerusalém de Cristo, o local de descanso, onde nunca mais haverá choro, morte, dor e sofrimento. Nunca mais haverá, amados irmãos, a fome. Nunca mais haverá, amados irmãos, essas tristezas, essas guerras que nós temos contemplado no mundo. Então, não é necessariamente você ser um mendigo ou um homem miserável para alcançar a salvação. A Bíblia fala que nós devemos manter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia fala que naquele dia os livros serão abertos e nós seremos julgados segundo as nossas boas e más obras. A Bíblia fala também que as nossas obras são como trapo de imundícia para Deus. O que ele quer dizer? Porque Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Mas a Bíblia fala que a fé sem obra é morta em si mesmo. Então, se nós formos tentar interpretar a Bíblia, nós vamos tropeçar. Mas se nós for pela revelação do Espírito Santo, a Bíblia vai nos mostrar que assim como Cornélio, que era um homem bondoso, piedoso, caridoso, Cornélio era um homem que fazia doações, dava cesta básica, Cornélio era um homem que compadecia dos necessitados, orava 4 vezes ao dia. Mas se Cornélio não ouvisse a voz de Deus, ele iria para o inferno do mesmo jeito, porque Cornélio não estava no caminho. E a Bíblia nos relata, a Bíblia nos destaca a importância de nós estar no caminho, porque após o Senhor Jesus, amados irmãos, dá a Cornélio aquela visão, e dá a Pedro aquela visão, e o Senhor Jesus fala com Cornélio: Cornélio, vai até Pedro, que Pedro te mostrará o caminho. Se Cornélio não tivesse ouvido a voz de Deus e recorrido a Pedro, por mais que Cornélio praticava boas obras, por mais que Cornélio orava 4 vezes ao dia, por mais que Cornélio era piedoso, caridoso, bom pai, bom marido, bom vizinho, ele iria para o inferno. Por quê, irmão Márcio? Porque a Bíblia fala, amados irmãos,
se eu não me engano, em Romanos, que todos nós destituídos estávamos de Deus, que Deus encerrou todos nós debaixo da maldição ou da condenação, para usar de misericórdia com todos. O Senhor Jesus fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o Senhor Jesus, amados irmãos, ele amou o mundo de tal maneira, e por ele amar o mundo, ele deu oportunidade a todos aqueles que creem na palavra dele, e todos aqueles que praticam a tua palavra, como diz o apóstolo Tiago. Nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser também praticantes, cumpridores da palavra. Porque o apóstolo Tiago também falou por intermédio do Espírito Santo: tu creres em Deus? Tu faz bem, mas Satanás crê que estremece, porém não obedece. Então, o Senhor Jesus vem nos revelar nesta tarde, amados irmãos, pela misericórdia do Senhor, que nós devemos dar ouvido à palavra de Deus, que nós devemos procurar ter uma vida reta diante de Deus, que as necessidades que você está passando hoje, meu irmão, as necessidades que você está passando hoje, minha irmã, as enfermidades que estão sobre a sua vida, a sua casa, os problemas que tem na sua vida conjugal, os problemas que estão na tua vida espiritual, na tua vida financeira, melhor dizendo, espiritual não, na tua vida financeira. Isso não significa que você não tem parte com Deus. Isso não significa que você está afastada dos caminhos do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está deixando bem claro aqui nesta palavra que o homem que era mendigo, que se alimentava das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico, ele foi salvo. Quando ele morreu, veio a comitiva de anjos, e levou aquele homem para o ser de Abraão, para o local de descanso. Mas quando também morreu